Primeiramente a Deus por me conceder mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra dele. Agradecer aos nossos líderes espirituais, a vida dos nossos pastores e a vida de cada um dos irmãos aqui presente nessa noite, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer em Jonas capítulo 1, versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2 vai nos dizer, versículo 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nessa noite, os irmãos têm total liberdade de estar glorificando ao Senhor. Porque, assim como Jonas teve momentos difíceis, e foi nos momentos difíceis que ele lembrou de clamar ao Senhor, nós temos a chance e a oportunidade hoje de dar o nosso melhor no culto. Não saímos das nossas casas simplesmente para vir, não, mas para dar a nossa melhor adoração ao Senhor. Irmãos, no capítulo 1 de Jonas, o título do capítulo 1 vai dizer a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E quando eu estava lendo essa mensagem, o Senhor já foi ministrando ao meu coração desde o início do texto. Porque quando vai falar a vocação de Jonas, vai dizer o chamado de Jonas. Foi algo que o Senhor já tinha entregado para ele. Jonas, ele não era uma pessoa qualquer. Jonas, ele já tinha um chamado. Ele já era escolhido pelo Senhor. Só que vai relatar mais na frente, no título do texto, vai falar da sua fuga e do seu castigo. Vemos que no capítulo 1 já foi algo muito específico de tudo aquilo que o Senhor começou a fazer sobre a vida de Jonas. Ele tinha um chamado, mas ele decidiu fugir, e por causa dessa fuga, acabou que veio as consequências sobre a vida dele. Porque é assim sobre as nossas vidas. Quando o Senhor ele nos escolhe, quando o Senhor ele nos confia em algo, e quando decidimos fugir, podemos ver que há consequências. E não foi diferente na vida de Jonas. A Bíblia vai ser bem clara em nos dizer que no capítulo 1, a palavra do Senhor foi a Jonas, para que Jonas fosse até a grande cidade de Nínive e clamasse para aquele povo, e falasse sobre o Senhor para aquele povo, porque aquele povo já estava pecando demais, o povo já estava fazendo tudo que ia contra a vontade de Deus. E o Senhor precisava levantar alguém para ir até aquele lugar. Só que a Bíblia vai nos dizer que Jonas se levantou. A palavra do Senhor foi até ele. Ele se levanta, mas ele não se levantou para exercer com o chamado que o Senhor tinha sobre a vida dele. Ele se levantou, mas foi para fugir. E quantas vezes não acontece isso nas nossas vidas? O Senhor nos confia algo, nos entrega algo, quer que nós venhamos exercer. Só que quando pensamos que vamos nos levantar para fazer, nos levantamos para fugir. Começamos a colocar desculpas, colocamos a inventar coisas para não fazer com aquilo que o Senhor nos ordenou. Só que a Bíblia vai ser bem clara em dizer que Jonas, quando ele se levanta, ele foge. Jonas, ele vai traçar um caminho totalmente diferente do que o Senhor já tinha sobre a vida dele. Quando ele se levanta, ele vai para fugir. Diante da face do Senhor, ele quer ir para Tarsis. Só que a Bíblia vai nos dizer que ele desce para Jope. E o Senhor ministrou algo no meu coração, porque o Senhor me deu essa mensagem no dia 2 de novembro do ano passado. E o Senhor falou para mim: quando você voltar a pregar na MPV, vai ser essa mensagem que você vai levar. Essa mensagem, e eu fiquei me questionando com o Senhor quando o pastor me mandou mensagem para me pregar. Eu falei: Senhor, é essa mensagem mesmo que o Senhor quer?
E o Senhor falou comigo: você já esqueceu do que eu te falei? Quando você voltasse a pregar na MPV, seria essa mensagem que você iria levar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele se levanta, ele acha um navio que ia para Tarsis. Só que o Senhor falou algo no meu coração, que quando o Senhor falou para ele se levantar e ir até Nínive, o Senhor não falou para Jonas que ele iria ter que gastar nenhum centavo. Em momento nenhum o Senhor falou: Jonas, eu quero que você vá até Nínive, mas você vai ter que comprar a sua passagem, você vai ter custos, você vai ter gastos. Não, em momento nenhum o Senhor falou isso. O Senhor só falou para ele: eu quero que você vá até Nínive pregar para aquele povo, porque o pecado daquele povo já está cheirando mal às minhas narinas. Jonas se levanta, foge para ir até Jope, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Jonas paga a sua passagem. Foi Jonas que pagou, foi ele que gastou. E o Senhor ministrou ao meu coração: sabe por quê, minha filha? Porque quando sou eu que mando, sou eu que arco. Quando sou eu que levo, eu arco com os custos, eu arco com a gasolina, eu arco com a passagem. Quando está no centro da minha vontade, eu envio recursos, eu envio alguém para abençoar. E Jonas, ele simplesmente pagou para desobedecer a Deus. Ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus, mas ele fez questão de pagar. Ele fez questão de pagar não somente aquela passagem, mas ele fez questão de pagar para ver o que o Senhor iria fazer sobre a vida dele. E a Bíblia foi bem clara em nos dizer que quando ele se levanta, quando ele entra dentro daquele navio, o Senhor manda uma grande tempestade sobre aquele lugar. Porque aí começa o tratar de Deus sobre a vida de Jonas. Para ele seria só mais uma viagem. Para ele seria só uma viagem qualquer. Talvez ele pensasse até que o Senhor nem estaria vendo ele. Mas mal sabia ele o que estaria por vir. Mal sabia ele que tudo aquilo que estava acontecendo era a permissão do Senhor para que ele voltasse para o lugar da qual ele nunca deveria ter saído. Mal sabia ele que tudo aquilo que o Senhor estava permitindo acontecer naquele lugar era para ele voltar para o centro da vontade de Deus. Era para ele voltar a pregar como o Senhor queria que ele pregasse, voltar a orar como o Senhor queria que ele orasse, voltar a jejuar como o Senhor queria que ele jejuasse. E a Bíblia vai dizer que uma grande tempestade começou sobre aquele navio, e o navio estava prestes a se quebrar. Será mesmo que o Senhor não poderia ter permitido a tempestade e ter deixado Jonas dentro de um navio com mais potência, um navio mais intacto? Só que o Senhor, Ele sabe o que Ele permite nas nossas vidas e até onde a gente consegue suportar. O Senhor sabe qual é o meu e o teu ponto fraco. Ele sabe aonde Ele aperta, Ele sabe aonde Ele mexe, Ele sabe aonde Ele toca, porque Ele sabe que quando Ele tocar em algo que amamos muito, vamos querer clamar, vamos querer orar, vamos querer jejuar. E não foi diferente sobre a vida de Jonas. Aquela tempestade estava com tanta força que Jonas, ele decide simplesmente entrar dentro daquele navio e dormir. Podemos observar quando lemos o texto que ele não se preocupa com a tempestade. Ele sabia que ele estava fora da vontade de Deus, mas ele não se preocupa em momento algum com a tempestade lá fora. Ele entra para o navio e ele vai dormir.
Ele entra para o navio estava quase se quebrando, mas ele continuava dormindo. E quantas vezes não é assim na nossa vida? A luta está cada vez mais forte, os problemas começam a aumentar, só que às vezes estamos em um momento de declínio espiritual tão grande, que ficamos acomodados com aquela luta, ficamos acomodados com aquela prova. Para nós tanto faz se acontecer ou não, para nós tanto faz se o Senhor fizer ou não, para nós tanto faz se o Senhor libertar ou não. E assim Jonas estava. Ele já não estava mais preocupado, porque se ele estivesse preocupado, ele não estaria dormindo. Se ele estivesse preocupado, ele estaria orando. Se ele estivesse preocupado, ele estaria buscando. E a Bíblia vai dizer que o mestre do navio chegou até ele e fala para ele: o que tens? Por que está dormindo? Levanta-te, comece a clamar para o teu Deus. Por que causa que está acontecendo isso? O que você fez que está acontecendo isso? E o Senhor ministrou algo no meu coração, que Ele usa pessoas para nos alertar. O Senhor, Ele sempre usa alguém para nos alertar. Quantas vezes estamos afastados da presença do Senhor, e o Senhor usa alguém para nos mandar uma mensagem: por que você não está indo mais para os cultos? Por que você não está mais orando como você estava orando? Por que você não está mais mandando mensagem nos grupos da igreja? O que está acontecendo? Por que você não está mais participando das coisas da igreja? O que aconteceu? O Senhor sempre usa pessoas para nos alertar. Só que Jonas, ele vai dizer: vinde. O companheiro dele vai chegar e vai falar: vinde, lancemos sortes, para ver por que causa que nos sobreveio este mal. Aqueles homens, eles não eram perfeitos, mas eles sabiam que a culpa não seria deles. E é interessante porque quando eles lançam sortes, a sorte cai sobre Jonas. E Jonas, ele entendeu que ele não poderia mentir, porque ele poderia se esconder do mestre do navio, ele poderia se esconder de qualquer pessoa, mas do Senhor não. E eu posso imaginar Jonas parado pensando: eu já me escondi demais, eu não posso mais mentir, eu não posso mais fugir, eu tenho que falar que sou eu, que o problema é eu mesmo, que foi eu que fugi do Senhor, que foi eu que fugi do chamado do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele vai falar: foi por causa de mim, foi porque eu fugi, não era para me ter fugido. Só que ele vai ser tão realista, ele vai ser tão sincero, que os homens vão perguntar para ele: quem tu és? E ele vai dizer: eu sou hebreu, eu sou hebreu, e temo ao Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Eu posso imaginar que a proporção daquela tempestade já estava aumentando, e Jonas, ele já não teria mais como fugir. Eu posso imaginar que começou a vir na mente dele que foi o Senhor quem criou os céus, a terra, o mar, a tempestade. Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem criou. E eu posso imaginar ele dizendo: foi por minha culpa mesmo, porque eu sei que Ele faz, Ele desfaz, Ele que manda, Ele que desmanda. E eu sei que eu errei, e eu estou aqui pagando por a minha desobediência. E Jonas, então, ele vai questionar. Ele entende que seria ele, mas em momento algum ele vai fazer algo para que aquela tempestade cessasse. Ele entendia que a culpa era dele, mas em momento algum ele vai abrir a sua boca com a sua própria atitude e vai falar: Senhor, eu errei. Não, ele vai esperar. Ele vai esperar aqueles homens, porque aqueles homens queriam resolver aquele problema. Aqueles homens queriam cessar a tempestade. E eles vão perguntar uns aos outros: o que fazemos? O que vamos fazer agora? O que vamos fazer? E eles entram em um consenso e falam:
vamos lançar ele sobre o mar. E Jonas, ele disse: pode me lançar no mar, porque eu sei que quando me lançar no mar, essa tempestade vai ser cessada. Ele entendia que quem estava dentro daquele navio não tinha nada a ver do preço da desobediência que ele tinha feito. Ele tinha consciência de que aqueles homens, aqueles marinheiros que estavam naquele navio, não tinha culpa alguma pelo preço da desobediência que ele tinha pago. E o Senhor ministrou ao meu coração: às vezes, o preço da tua desobediência faz com que outras pessoas sejam atingidas. Dentro da tua casa, dentro da tua família, no teu círculo de amizades. É isso mesmo. Quando desobedecemos a Deus, muitas vezes o Senhor vai pegar aquilo que mais amamos e vai tocar, e vai permitir uma enfermidade, e vai permitir acontecer algo, para que venhamos voltar, para que venhamos voltar ao primeiro amor, para que venhamos voltar de um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. E quando Jonas é lançado naquele mar, o Senhor permite ele cair dentro da barriga de um grande peixe. Não foi um peixe qualquer, foi um grande peixe. E lá ele ficou por 3 dias e por 3 noites. E a Bíblia vai ser bem clara no capítulo 2 e nos dizer: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Ele teve a oportunidade de orar antes, mas ele não orava. Ele teve a oportunidade de jejuar antes, mas não jejuava. Ele teve a oportunidade de buscar antes, mas não buscava. Ele teve a oportunidade de fazer diferente antes, mas ele não fazia. Ele tinha a oportunidade de pregar, mas ele não pregava. Ele tinha a oportunidade de confrontar o pecado, mas ele não confrontava. Ele tinha a oportunidade de falar que inferno é inferno, céu é céu, e que não existe pecadinho e pecadão, mas ele não falava. E foi necessário um momento crítico e caótico sobre a vida de Jonas, para ele voltar, para ele entender que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem manda, e o nosso dever aqui nessa terra é somente de obedecer. E eu não posso deixar de falar o que o Senhor colocou ao meu coração. Quando eu estava no hospital de Sobradinho com Emanuel, no dia 27 de novembro, o Emanuel foi, no dia 26 ele foi para a UPA, voltou. O médico simplesmente falou que era só uma crise na garganta. Voltamos para casa. Quando foi no dia 27, pela madrugada, o Emanuel passou mal de novo. E eu voltei para a UPA. Ficamos uma noite toda e o outro dia até umas 8 horas da manhã. Não teve jeito algum para o problema do Emanuel naquele dia. E fomos transferidos para Sobradinho. E nesse momento em que o Emanuel se encontrou enfermo, eu não estava sentindo desejo algum de cultuar. Eu não estava sentindo desejo algum de orar. Estava acontecendo tantas coisas na minha vida que eu me encontrei como Jonas. Eu preferia dormir do que orar. Eu preferia me esconder do que cultuar. Eu preferia dormir do que jejuar. Eu preferia dormir do que ter um relacionamento com Deus. Era, irmãos. E eu não me envergonho de falar, porque o Senhor falou: tu vai pregar. É isso mesmo que tu vai pregar. Porque vai ter vidas naquele lugar que vão precisar ouvir. Porque muitas vezes, ouvindo alguém falar, não acreditamos, não damos credibilidade. Mas quando o Senhor nos faz passar, nós vemos o preço que é a desobediência a Deus. E a gente foi transferido para Sobradinho. Quando chegamos lá, o Emanuel respirava tão fundo, que isso aqui na frente marcava os ossos dele. Ele foi com oxigênio para o hospital. Chegou lá, os médicos foram, atenderam ele,
De começo não sabiam o que ele tinha. E foi fazendo vários exames. E eu, do mesmo jeito que eu estava lá, eu continuava. Por algumas vezes, poucas, meu pensamento estava totalmente longe. Eu sabia que o meu filho estava ali numa situação crítica. Mas em momento algum eu abri a minha boca para clamar. Eu sabia do Deus que eu servia. Eu sabia do Deus que já havia feito muitos e faz muitos milagres sobre a minha vida. Mas em momento algum eu me lembrava. Eu estava me preocupando com tantas outras coisas. Era a minha mente lá no Emanuel, mas ao mesmo tempo lá fora no meu esposo. Era a minha mente lá no hospital, mas longe de tantas coisas. E principalmente longe de Deus. E os dias foram se passando. Eu achava que a gente ia embora no mesmo dia. E a moça chegou até mim e falou assim: ele vai precisar ficar internado. E eu falei: mas por quê? Ela falou: porque não tem condições alguma, mãezinha, de vocês ir embora na situação que ele se encontra aqui. E por um momento eu chorei. E ainda fui questionar com Deus. Eu não estava orando. Eu não estava jejuando. Eu não estava mais me consagrando. O meu pensamento a todo custo era sair da igreja, era sair de tudo. E ainda fui questionar com Deus o porquê. Eu falei: Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu o meu filho vir parar aqui e agora ficar internado? E o Senhor em silêncio. E os dias foram se passando. E a situação do Emanuel só piorava. Em momento algum chegava algum médico até mim e falava assim: ele deu uma melhora. Não. Era exames e mais exames. E o Emanuel só piorava. Porque o Senhor estava esperando de mim um clamor. O Senhor estava esperando que eu abrisse a minha boca para clamar. O Senhor estava esperando que aquela Letícia que buscava, que orava, que jejuava, voltasse a se humilhar diante da presença dele, mesmo que fosse dentro daquele hospital. O Emanuel ficou internado na sala de emergência. E eu questionando: Senhor, quando que vamos sair daqui? E o Senhor em silêncio. E chega um dia, que chega a noite, o Emanuel começou a ficar roxo. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com ele nos meus braços. E o Emanuel começou a ficar roxo. Os pés dele roxo, as mãos, o corpo dele começou a ficar roxo. E ele quente, de uma forma na qual eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. E eu comecei a olhar e falar: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei: Senhor, por que o Senhor está permitindo meu filho ficar nessa situação? Começa a me mostrar o que é que eu estou fazendo de errado, porque eu quero melhorar. Começa a me mostrar, Senhor, onde estão meus pecados, que eu quero parar. E o Senhor começou a trazer na minha mente. O Emanuel começou a tremer. Quando a médica colocou o termômetro sobre ele, ele estava com 39,9 de febre. O Emanuel tremia. O Emanuel estava se debatendo. Quando eu olhei para os lados, começou a chegar médicos e mais médicos. E o médico olhou para mim e falou assim: mãezinha, ele vai precisar ser internado. Aí o outro olhou e falou assim: por quê? Na hora que ele falou por quê, quando um questionou que ele deveria ser transferido para uma UTI, o outro olhou para ele e falou: por quê? Quando aquele médico falou por quê, o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração: agora é a hora. Eu estou intervindo com essa enfermidade agora. Sou eu que estou intervindo com essa enfermidade. Mas vai ser aqui dentro que eu quero que tu clama. Vai ser aqui dentro desse hospital que eu quero que tu busca. Vai ser aqui dentro desse hospital que eu quero que tu deposita a tua confiança totalmente em mim. E aquele médico olhou para o outro e falou: não vamos transferir não, porque eu vou entrar agora com antibiótico. Já estava com 4 dias que nós estávamos lá. E em nenhum momento chegou nenhum médico para falar que o Emanuel precisava de um antibiótico. Em nenhum momento. Porque o Senhor estava vendo até onde que ia a minha fé.
Cadê aquela fé daquela Letícia que falava que sabia que Jesus fazia? Cadê aquela fé daquela Letícia que pregava, falando que Jesus libertava, salvava, curava e transformava? O Senhor queria que eu exercesse, era lá naquele momento. O Emanuel entrou para o antibiótico. No outro dia ele já apareceu uma melhora. Saímos da emergência, fomos para o outro quarto. No mesmo dia que saímos desse quarto, subimos para a enfermaria. Mas em todo momento eu clamando ao Senhor. Irmãos, eu posso falar para vocês com toda convicção que foi o momento em que eu mais me derramei diante da presença do Senhor. Eu não estava mais me importando se tinha médicos, enfermeiros, outros pacientes naquele lugar. Eu só queria ver o meu filho curado. Eu só queria ver o meu filho bem. Eu só queria ver ele como ele é normalmente. E quando eu subi para o quarto, no outro dia o Tom iria lá levar umas coisas para mim. E o Senhor ministrou ao meu coração. Você vai falar para ele trazer a tua Bíblia e a tua agenda. E eu falei, mas Senhor, por que aqui eu não tenho tempo? Toda hora eu tenho que olhar o Emanuel. O Senhor, não se preocupa. Só pede para ele trazer. E assim eu fiz. Eu falei para ele, traz a minha Bíblia e a minha agenda. E ele trouxe. E quando eu sentada naquela cadeira, o Senhor, você vai lá em Jonas agora. Jonas não queria fugir. Eu não permiti ele cair dentro da barriga de um peixe, para ele reconhecer que eu sou Deus sobre a vida dele, para ele reconhecer que sou eu que mando, que quem é escolhido não tem escolha, quem é chamado tem que pregar mesmo, quem é chamado tem que louvar mesmo, quem é chamado tem que exercer com o chamado, não é deixar o dom enterrado não é deixar o chamado enterrado dentro de uma gaveta não, é exercer. E o Senhor foi me dando essa palavra. E o Senhor foi ministrando no meu coração. E o Senhor falava, tá vendo aí? Ele está sendo bem cuidado. Irmãos, eu mal pegava no Emanuel, só pegava nele para dar comida para ele. E o Senhor falou, lá na tua casa você falava que não estava mais orando porque não tinha tempo. Lá na tua casa tu falava que não estava mais lendo a Bíblia porque falava que não tinha tempo. Pois aqui você está sem tuas duas filhas, com teu filho enfermo, mas está com tempo. Pode começar a orar, pode começar a buscar, pode começar a se separar, porque foi eu que te coloquei dentro da barriga desse peixe, e vai ser no dia que eu quiser que eu vou te tirar daqui. E eu falei, Senhor, agora eu entendi. Eram os médicos chegando lá para ver o Emanuel e eu com a Bíblia aberta. Era porque eu não queria mais ficar lá não. Eram os médicos chegando quando pensava que não. Eu estava com meu olho fechado em orando em espírito. Do nada eu me assustava. Porque eu entendi que foi Deus que me colocou lá e era Ele que iria me tirar. Foi Deus que me colocou lá para me ter uma experiência com Ele. Porque é assim nas nossas vidas. Por muitas vezes falamos, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero viver algo novo diante da Tua presença. Só que por muitas vezes a experiência que vamos ter com Deus não é do jeito que queremos, não é na nossa casa, no nosso quarto, no nosso conforto não, porque comigo foi dentro de um hospital, dormindo em uma cadeira, sentada, dura, para entender que eu deveria voltar para o centro da vontade de Deus. E os dias foram passando. Dia 4 de dezembro era o aniversário do Emanuel. Já era dia 2. Eu falei, Senhor, será que eu vou ter que passar o aniversário do meu filho aqui? E o Senhor ministrou ao meu coração, só continua fazendo o que tu está fazendo. Porque no dia determinado eu vou te tirar daqui. No dia determinado essa guerra vai cessar. No dia que eu quiser, vai chegar um médico aqui quando você menos esperar e vai falar que ele está com alta. E chegou o dia 3. Sabe o que a médica chega até mim e fala? Mãezinha, ele está com laringite aguda. Eu até anotei os nomes aqui para mim não esquecer.
e pneumonia bacteriana com broncoespasmo. Eu falei, meu Deus, eu achava que o menino já estava bom. E o Senhor falou, vai questionar? E aí? Todas as vezes que eu escuto aquele hino, alguém louvando aqui, questiona ou adora, passa um filme na minha mente. Porque eu estava vendo que tinha um avanço. Só que por muitas vezes, quando pensamos que já estamos perto de receber algo, não vai mais ter nada, não vai mais acontecer nada. E às vezes o Senhor começa a nos testar, a testar a nossa fé. E o Senhor falou comigo, foi ela quem chegou com esse relatório, foi ela que chegou falando, mas a última palavra quem dá sou eu. Ela que está falando que ele está com laringite, foi ela que falou. Tu está vendo se teu filho está com alguma coisa? Olha, o menino já está comendo, o menino já está bebendo, o menino já quer caminhar no hospital e tu ainda quer questionar. E eu falei, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer comigo. E eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor, eu te clamo nessa tarde do dia 3 de dezembro, tenha misericórdia da minha vida. Porque o que eu estou passando aqui, eu não quero passar nunca mais na minha vida. Ver o meu filho se tremendo, se debatendo, com quase 40 graus de febre, por culpa de uma desobediência minha, por culpa de algo que eu fiz, por culpa de algo que eu cometi, por culpa das vezes que eu preferi fugir, por culpa das vezes de quando eu deixei de vir cultuar para ficar lá na minha casa preocupada, por muitas vezes quando eu deixava de cultuar, de orar nos grupos, porque eu estava preocupada com o amanhã, de onde meu esposo estava, o que ele estava fazendo, com quem ele estava. E o Senhor falou no meu coração, minha filha, enquanto tu faz a minha obra, eu vou cuidando da tua casa. Enquanto tu faz a minha obra, eu vou entrando com libertação. Enquanto tu faz a minha obra, eu vou curando o teu filho. E chegou o dia 4 de dezembro. Deu 8 horas da manhã, os médicos começaram a passar. A primeira pediatra passou. E ela olhou o Emanuel e ela falou assim, mãezinha, ele está estável. E eu falei, Senhor, eu creio que hoje ele vai receber alta. É o aniversário dele, Senhor. E ela saiu. Quando veio outro pediatra, que ele chegou, examinou o Emanuel, ele falou assim, cara, já pode ir para casa, né? Ele só falou isso e saiu. Mas ele, em momento nenhum, ele falou, mãezinha, ele está com alta. Só que dessa vez eu não questionei mais. Eu só fiquei calada. E eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha mais. Se for da tua vontade a gente receber alta hoje, a gente vai receber, amém. Mas se não for da tua vontade, também amém também, porque eu não quero mais passar pelo que eu passei. E quando passa algumas horas, veio uma moça com os papéis e falou assim, mãezinha, o doutor acabou de passar ali e falou que o seu filho já está de alta, pode arrumar suas coisas, pode preparar, pode arrumar tudo certinho, porque ele já está bem, ele já está de alta, vai continuar os antibióticos em casa. E o Senhor falou ao meu coração, tá vendo aí? Ainda é do meu jeito, é da minha forma. Eu não dei alta para ele, não foi porque tu pediu, não. Eu não dei alta para ele porque é o aniversário dele, não. Mas porque eu quis, porque tu já está do jeito que eu quero, porque você entendeu. Se fugir, eu te jogo novamente no ventre de um peixe. E eu falei, amém, Senhor. Que a tua vontade venha prevalecer. Quando eu pedia para Deus palavras, eu jamais imaginei que o Senhor iria me dar essa. Quando o Senhor me deu essa mensagem em Jonas, eu nunca pensei que eu iria ter ela dentro de um hospital. Eu nunca pensei que eu ia ter ela com o médico olhando na minha cara e falando que o meu filho precisava de uma UTI.
E o Senhor falou ao meu coração: Jonas clamou, foi dentro da barriga do peixe. Jonas clamou, foi no momento de dor. Ele tinha tudo para pegar as suas coisas e ir para Nínive. Talvez ele estava se sentindo pequeno. Será que ele estava se sentindo menor para pregar para tantas pessoas? Será que ele estava se sentindo incapaz? Mas o Senhor ministrou ao meu coração. Da mesma forma que eu coloquei palavras sobre a boca de Jeremias, eu fiz com Jonas. Só que Jonas preferiu se acovardar. Jonas preferiu fugir. Jonas preferiu cair no preço da desobediência para voltar a exercer com o chamado. E a palavra do Senhor no capítulo 3 vai nos dizer que pela segunda vez o Senhor chama Jonas. Só que dessa vez foi diferente. A experiência que ele teve com Deus, ele viu como doeu. Ele viu que foi árdua. E Jonas se levanta e vai até Nínive pregar. Jonas entendeu. Ele entendeu que se ele foi levantado para pregar, era para ele pregar. Ele entendeu que se o chamado dele era louvar, ele deveria louvar. Ele entendeu que se era para cultuar, ele deveria cultuar. Mas que ele não deveria sair do centro da vontade de Deus. Então que nessa noite nós venhamos sair daqui sabendo que nós devemos exercer com tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Às vezes está indo tudo tão bem na nossa vida que esquecemos de Deus. Às vezes só lembramos de Deus no momento da dor, porque foi assim na minha vida. Foi necessário o Senhor permitir uma enfermidade sobre a vida do meu filho para me voltar a fazer o que deveria ser feito. Então que nessa noite venhamos sair daqui sabendo que há um preço a ser pago quando desobedecemos a Deus. Se coloque de pé nesta noite. Que venhamos ter a certeza de que o mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que permite a enfermidade. Que o mesmo Deus que nos levanta é o mesmo Deus que nos abate. Que o mesmo Deus que nos coloca de pé, Ele pode nos deixar cair, mas não para o mal, mas sim para voltar para o centro da vontade dEle. Feche os teus olhos nessa noite e ore juntamente comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui